A origem do nosso duplo e do Criador, segundo a lei científica do desdobramento do tempo. Neste vídeo vou te explicar o princípio vital do desdobramento do tempo, descoberto pelo físico francês e doutor em mecânica dos fluidos Jean-Pierre Garnier-Mallet. Para entender essa lei, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre física quântica ou física clássica. A partir de hoje mesmo, você pode começar a aplicar esse princípio vital para melhorar o seu presente e o seu futuro, e o das pessoas ao seu redor e, em última instância, o da humanidade. Para isso, basta pedir mentalmente ao seu duplo que lhe traga, para o dia seguinte, o melhor futuro potencial. E isso deve ser feito exatamente antes de dormir. Essa teoria do desdobramento do tempo foi aprovada pelo Instituto de Física dos Estados Unidos, pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Sunderland, em Londres. Além disso, foi publicada na revista científica Mathematical and Computer Modeling of Dynamical Systems, Computing Anticipatory Systems. Todo o conteúdo deste vídeo foi extraído do livro Mude o Seu Futuro através das Aberturas Temporais, o qual recomendo fortemente a leitura. Ele foi escrito por Jean-Pierre. O autor nos pede logo no início que esqueçamos todo o conhecimento que acreditamos ter sobre o universo e o tempo, para que possamos compreender este princípio vital. Livro, ele esclarece que não é o criador desse princípio vital, mas apenas seu descobridor. Os gregos, os sumérios já tinham conhecimento dessa lei, e os egípcios também, embora estes tenham começado a perder esse conhecimento na época dos últimos faraós. O princípio vital do desdobramento do tempo nos diz que existem dois espaço-tempos. São chamados de espaço-tempo porque o espaço e o tempo andam sempre juntos, não podendo ser separados. Não existe um lugar dentro do universo onde o tempo não exista. Fora do universo, sim, existe um lugar onde o tempo não existe. E esse é o espaço-tempo zero ou fora do espaço-tempo, onde se encontra o Criador e a base de dados inicial. Nós, os seres humanos, estamos atualmente no espaço-tempo 10. Entanto, no início de tudo estávamos no espaço-tempo 4. Uma vez compreendido isso, vamos responder a seguinte pergunta: para que servem os 20 espaços-tempos? No princípio de tudo, o Criador estava sozinho. Não existia o tempo nem o universo. Então surgiu-lhe esta pergunta: quem sou eu? Essa pergunta o levou a fazer muitas outras. Para respondê-las, o Criador deu origem aos 20 espaços-tempos, como espelhos, para se conhecer a si mesmo. Estabeleceu uma série de leis físicas para que o espaço e o tempo não operassem de maneira caótica. Uma vez criados os 20 espaços-tempos, o Criador decide ir para o espaço-tempo 1 e ao mesmo tempo permanece no espaço-tempo 0. Você vai entender isso muito bem com esta analogia. O Criador é como um designer de videogame que entra dentro do seu próprio jogo, mas que também permanece fora dele vigiando para que o sistema não tenha falhas. Agora, é vital que você entenda que o tempo transcorre em velocidades diferentes em cada um desses espaços-tempos. Quando colocamos a marcha 6 em um carro, vamos mais rápido do que com a marcha 2, certo? Pois bem, quanto maior o número de espaço-tempo em que nos encontramos, mais rápido o tempo passa. Assim, por exemplo, uma abertura temporal no espaço-tempo 7 equivale a 3 dias no nosso espaço-tempo tem. E uma abertura temporal no espaço-tempo 10 equivale a 40 dias no espaço-tempo 13 que está no nosso futuro. Por ora, não vamos falar sobre as aberturas temporais. Portanto, mesmo que a ideia não seja exata, ela já nos ajuda a compreender o conceito. No início de tudo, estando no espaço-tempo 1, o Criador decide se desdobrar, ou seja, criar um duplo de si mesmo para cada uma das perguntas que ele se fez. Ou até bilhões ou trilhões de perguntas. Esses duplos serão enviados a um espaço-tempo futuro, o espaço-tempo 4, onde o tempo passa mais rápido que no 1, porque 4 é maior que 1. Por exemplo, digamos que 1 minuto no espaço-tempo 1 seja igual a 40 horas no espaço-tempo 4. Essa diferença de tempo é inventada aqui apenas para fins explicativos, mas realmente pode ser calculada com uma fórmula descoberta por Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mas como isso não é essencial agora, vamos deixá-lo assim. Por que o Criador envia seus duplos para um espaço-tempo futuro? Imagine que ele se pergunte: qual é o caminho certo para chegar em casa, à direita,
ou à esquerda. Como ele não sabe, pede a seu duplo, que está no espaço-tempo 4, para descobrir qual dos dois é o correto. O criador só precisa esperar, no máximo 1 minuto, para que seu duplo lhe envie a resposta. Porque esse duplo terá 40 horas no seu espaço-tempo para testar os dois caminhos. Tudo o que existe é um duplo do criador: uma planta, uma pedra, um animal, o vento, os seres humanos. No entanto, nós, seres humanos, somos duplos um tanto especiais, porque temos a capacidade de criar futuros potenciais com o pensamento. E temos livre-arbítrio para escolher se queremos ou não responder à pergunta do Criador. Somos imortais como o Criador, porém com um corpo físico mortal. O resto das coisas do universo não pode escolher responder à pergunta. Elas sempre obedecem, sem questionar. O banco de dados inicial é o lugar onde se encontram todos os potenciais. Mas isso não significa dizer que o Criador só precisa acessar essa base de dados inicial para conhecer as respostas a todas as suas perguntas. Na verdade, não é assim. Apesar de que na base de dados inicial se encontra a informação de todos os potenciais, o Criador não sabe qual deles vai acabar se materializando nos 20 espaços-tempo. Por exemplo, imagine que começo a ler um livro. O Criador, ao acessar a base de dados inicial, pode conhecer todas as possibilidades, que eu termine de ler o livro, que eu o queime, que eu o guarde, que eu o jogue fora, que eu o deixe pela metade, mas ele não sabe o que eu vou decidir fazer no final, como disse antes. Nós, seres humanos, estávamos no início de tudo no espaço-tempo 4. Estando nessa situação, nós também nos desdobramos para ter o nosso próprio duplo no futuro, que nos ajudava a responder nossas próprias perguntas. Esse era o mecanismo perfeito, o Criador no espaço-tempo 0 e 1. Nós no espaço-tempo 4. Nossos duplos no espaço-tempo 7. No entanto, agora alguns humanos estão no espaço-tempo 10, mas não. Ainda existem humanos que permanecem no espaço-tempo 4. A esses vamos chamar de criaturas imortais. São realmente imortais porque estão unificados com seus duplos e em conexão direta com o Criador. Entretanto, nós, ao estarmos encarnados na Terra, que é o espaço-tempo 10, nos tornamos mortais, porque perdemos essa conexão direta e, além disso, esquecemos a pergunta, ou as perguntas do Criador que tínhamos que responder, a partir do espaço-tempo 8. Entramos no que Jean-Pierre Garnier Mallet chama de as trevas. Mas não se preocupe, porque nossos duplos continuam no espaço-tempo 7. Que ainda faz parte do mecanismo perfeito. A esse mecanismo perfeito também podemos chamar de céu. Tudo o que se encontra além do espaço-tempo 8 até o espaço-tempo 13 são as trevas, e todos os espaços-tempos além do 13 são o inferno, ou, como também diziam os gregos, o Hades. Nosso duplo ainda se lembra das perguntas que temos que responder ao Criador. Graças a ele temos uma conexão indireta com o Criador, já que nosso duplo está em contato com os duplos das criaturas imortais, ou seja, com os duplos dos humanos que não entraram nas trevas conosco. Por isso, é muito importante falar com nosso duplo antes de dormir e pedir que ele nos relembre a pergunta ou perguntas do Criador que devemos responder. Nos entregue, no dia seguinte, o melhor futuro potencial que pudemos ter criado. Pode-se dizer que nós estamos exatamente no meio, entre o céu e o inferno. Depende de nós equilibrar a balança, se queremos estar mais perto do céu, ouvindo a informação dos nossos duplos, ou do inferno, ouvindo a informação dos desconhecidos do futuro, que os também duplos, mas sem conexão com o Criador. Estivermos na Terra, haverá uma batalha entre nossos duplos e os desconhecidos do futuro, que são duplos sem conexão com o Criador. Somos nós quem escolhemos o lado. Por isso é muito importante fazermos um bom adormecimento, para entrarmos em contato com o nosso duplo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Curtem, comente e compartilhem, para que mais pessoas conheçam o assunto. Até o próximo vídeo.